Meus amados do planeta Terra, tá começando mais um Cabral Convida, com a lenda Paulo Gala, que eu conheci, nós fizemos um evento juntos para a Liga de Mercado Financeiro na GV, eu, ele, Tony Volpon e André Perfeito, deve ter uns 3, 4 anos isso, eu acho. No Acho que tem mínimo. uns 4 anos, já tem um tempinho já isso. Não sei quanto tempo tem, não, mas tem uns 3 a 4 anos. Então vamos lá, hoje o nosso objetivo é falar de economia, falar do atual momento, de futuro, de passado, previsões, chutes e etc. E no final da vida. As minhas 4 perguntas que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Então, primeiro, Paulo Gala. Quem é Paulo Gala? Bem Marília Gabriela. Paulo Gala por Paulo Gala. Boa noite, meu cara. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, com você, né, com todo mundo. Bom, eu tenho essa paixão exótica, né, que é gostar de economia e gostar de finanças, né? Eu fico feliz que tem gente que também gosta disso, assim como você, então eu me sinto um pouco mais normal, né? Mas a minha trajetória a vida inteira foi estudando, ensinando e praticando economia e finanças, né? Fiz graduação nos anos 90 na FEA USP, depois fiz mestrado e doutorado na FGV, também, sempre na área de economia, né? Graduação, mestrado, doutorado em economia. Entrei no mercado financeiro em 2009, 2010, e trabalho lá desde então. Já trabalhei em várias posições, como gestor, estrategista, CEO, economista, e minha vida é isso. E dou aula na GV também desde o início dos 2000. Então eu sou um praticante das finanças e da economia e um professor também, né? Essa é a minha vocação. Eu estou descobrindo que eu estou ficando velho, porque eu saí do mercado em 2009 e já tinha 17 anos de mercado. Quando eu saí em 2009, eu entrei em 93, 92, 93 no mercado, 16 anos de mercado eu trabalhei. Não para de pintar o cabelo não, que tá bom, você tá bem. Ano que vem, cinquentinha. Então, vamos lá, meu amigo. Alguns questionamentos, perguntas e etc. A primeira pergunta para mim, que eu falo isso desde abril. O que eu falo desde abril? Eu acho que os juros caiu demais. Uhum. Eu acho que juros a 2% para o Brasil é forçar muito. Uhum. Eu acho que poderia ter outras medidas paliativas que ajudariam um pouco mais a economia do que essa queda. Uhum. Por quê? Pelo fato de estar no mercado desde 93, eu, independente da área que eu estava, eu sempre tive muito ligado à mesa de operação, ou como trader, ou como back-office na própria mesa. Devido à tecnologia, o back-office era no coração da mesa. Eu peguei México, eu peguei Rússia, eu peguei a Ásia, eu peguei várias. Em todas as crises se provou uma coisa. Em ambiente de estresse, mercado financeiro corre para pós-fixado. Então, em ambiente de estresse, ou você vendia LBC lá atrás, ou com evolução a LFT. No ambiente de estresse atual, você recebe ligação de um gringo, do cara do JP Morgan. Ele fala, para aplicar no Brasil a 1,90, eu estou fora. Então, eu acho que o excesso de queda de dívida ajudou a atrapalhar a renovação da nossa dívida. Com fiscal altíssimo, a gente tem que fazer dívida. A pergunta, se você estivesse no BC lá, você jogaria esses juros para 2? Eu acho que que passou, eu acho que eles acertaram. Aliás, eu sou fã desse Banco Central. Acho que o Campos Neto é o grande nome do governo. A única coisa que funciona nesse governo, eu diria que é o Banco Central, né? Tudo mais eu sou extremamente crítico, do Ministério da Economia, passando por 100% dos ministérios. Mas eu acho que no Banco Central, realmente a equipe acertou bem. Eu teria feito exatamente a mesma coisa, com trazendo a taxa de juros para 2. Agora, olhando para diante, tem algumas novidades, né? Primeiro que a inflação ano que vem é de 3,5%. Então, é evidente que um juro Selic a 2 significa um juro real negativo de quase 1,5%. Né? Se você me perguntar, eu acho que é um pouco excessivo para o Brasil um juro real negativo dessa ordem. Ao mesmo tempo, a gente está na pior crise da história brasileira. A gente está na Grande Depressão brasileira. Também passei pela crise asiática, pela crise russa, pela crise mexicana.
por todas essas. A grande diferença hoje, Alexandre, é que o Brasil está em depressão. O Brasil nunca esteve antes em depressão nos últimos 30 anos. Né? A gente está com um desemprego de quase 15%, o mercado de trabalho está destruído, os empresários brasileiros estão na lona, estão ainda muito endividados, os consumidores muito endividados, então não vejo força no mercado de trabalho para despertar a inflação, especialmente de serviços. E isso ao mesmo tempo em que a inflação no atacado e o IGP está superando 20%, o INCC está subindo muito, né? Ou seja, moral da história, quando a gente joga tudo isso para 2021, eu não vejo um movimento sustentado de inflação no Brasil. Mas eu vejo que em algum momento o Banco Central vai voltar a subir um pouquinho a Selic, talvez no segundo semestre, para pelo menos zerar o juro real. Tá? Pelo menos zerar o juro real. Acho que se a inflação ficar entre 3% e 3,5% no ano que vem, a Selic deve caminhar para 3%, 3,5%. Se não for até o final do ano que vem, talvez em 2022. Mas ainda assim eu enxergo juro zero no Brasil durante um bom tempo ainda, o juro real. Tá? Então eu não consigo ver a Selic muito acima de 3,5%, 4% no máximo, assim, porque a gente está com essa situação realmente do mercado de trabalho dilacerado e uma economia em situação meio depressiva. Né? Então, aí eu acho que tem uma diferença. Nunca mais acho que vou ver a Selic a 10%. Eu acho que isso é um negócio que realmente acabou na história brasileira. Né? E isso se deve, na minha leitura, obviamente, a essa grande depressão do Brasil. Né? Uma pergunta, já que você falou de inflação, por que o IGPM ainda não chegou no IPCA? O comércio está segurando? Alguém está segurando o repasse? Ah, com certeza, com certeza. Veja que os salários, o aumento dos salários é praticamente inexistente. Quando a gente olha dissídios e mudança de salário real, não existe. Então, o que está acontecendo é um choque de preços para uma renda que não aumenta, é um salário real que está caindo. Então, a pessoa chega lá no supermercado, ela vê que o arroz foi para R$40, a arroba da carne foi para 260, 270. Basicamente, é um choque de queda de renda violento das pessoas. E o atacado está segurando no máximo, né, o que eles podem repassar, porque eles sabem que se repassar, eles vão perder volume de vendas muito significativo. Né? O que eu acho que tende a acontecer no médio prazo é que os preços parem de subir e eventualmente caiam um pouco. Né? O arroz, todos os preços de atacado, até mesmo da construção civil. Mas não há a menor chance de repassar esses preços de atacado para o preço do consumidor. Né? Também tem uma outra questão, Alexandre, que é a composição dos índices. Quando a gente olha, por exemplo, alimentos no IPCA, eles estão subindo 13%, 14% em 12 meses. Então não é que não há nenhum repasse do atacado para o varejo. O atacado de alimentos para varejo de alimentos está passando. Subiu 1, subiu 25, lá na ponta do consumidor está subindo 12, 13. Agora, quando a gente olha a composição do índice de preço do consumidor, tem muitas coisas que não são de atacado. Né? Então tem coisas lá como educação, saúde, que tem inclusive queda de preço, mensalidades escolares. Então a estrutura do índice de preço ao consumidor é bem diferente da estrutura de preço do índice ao atacado. Então, ainda que parte do atacado, dos preços de atacado seja repassado para preço de consumo, o preço de consumo como um todo não sobe. Teve agora uma alta de passagens aéreas, que você deve ter acompanhado, que tem a ver, obviamente, com um alívio do Covid e alguma retomada aí de companhias aéreas e turismo, mas não vejo isso como muito sustentável. Não dá para as passagens aéreas continuarem subindo para uma população sem renda, né? Uma outra coisa, agora falando de população, eu tenho horas que eu digo que eu confundo a minha cabeça, porque eu tenho horas que eu acho que Caged e Penad não estão se falando. O otimismo de um não se justifica no pessimismo do outro. Eu vi um estudo, acho que foi da FGV, dizendo que muitas empresas não reportaram ao Caged as demissões. Você acha que faz sentido isso? Não, são dois universos distintos, né, Alexandre? Porque o Caged ele só registra as vagas formais. Então, é a economia brasileira de verdade, vamos dizer assim. São as melhores empresas, as maiores empresas que têm mais escala, que são capazes de registrar os funcionários, de pagar 13º, de pagar FGTS. É o mundo formal das médias e grandes empresas.
A PNAD pega todo o mercado de trabalho brasileiro. E a gente precisa lembrar que 50% do mercado de trabalho brasileiro é informal, né? Então a gente pega um monte de trabalho ali de autônomo, de motorista de Uber, de trabalhos intermitentes, que não aparecem no CAGED. Então é natural que o CAGED, acho que a gente está falando de um universo de, se não me falha a memória, 35, 40 milhões de empregos formais. Enquanto que a PNAD cuida, claro que é uma pesquisa por amostra e domicílios, mas a ideia é cuidar dos 100 milhões de vagas de trabalho no Brasil e, portanto, 88, 87, 88 milhões que a gente tem hoje de trabalhadores, né? Em dois mundos. Tem o mundo da 25 de março e o mundo da Paulista e da Berrini, né? Mas se você vê as demissões de carteira assinada do PNAD, ela não bate com o CAGED. No PNAD está dando demissão e no CAGED está dando contratação, entendeu? Por isso que ainda está me assustando esses dados. Eu não sei quem está atrasado, entendeu? Entendi. Eu não conheço o detalhe das pesquisas para fazer a cariação das pesquisas aí. Eu sei que uma é a PNAD, que é uma pesquisa por amostra de domicílios, e outra é o registro do mercado do Ministério do Trabalho mesmo. Então, em tese, o registro do Ministério do Trabalho deveria ser 100% correto, né? Mas depende de todas as empresas reportarem aquilo que você falou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor do teto dos gastos? Não, eu sou contra o teto dos gastos, eu sou a favor de uma regra fiscal, sem Qual dúvida. seria, por favor? Eu acho que tem que ser, primeiro ponto, tem que ser uma regra que seja ciclicamente ajustada. A gente não pode ter uma regra burra que diz o seguinte: quando o país entra em recessão, o governo precisa cortar mais gastos, né? Tudo que a gente não deveria fazer numa recessão e numa depressão é cortar mais gastos, né? Isso é um velho ensinamento do Keynes, né? Aliás, fazendo propaganda do meu curso do Keynes, quem quiser ver lá no blog. E é um velho ensinamento do Keynes que todo mundo está seguindo desde a crise de 2008. Quando uma economia está em depressão, o governo deve entrar fazendo especialmente investimento público, né? Para tentar injetar demanda e tirar a economia do buraco. O teto de gastos é uma regra muito irracional, porque ela ignora a ciclicalidade da economia brasileira. Então, é uma regra do tipo, olha, faça sempre isso, independentemente de fazer chuva ou fazer sol. Eu acho que é um negócio errado. Eu acho que a gente deveria ter uma regra especialmente que obrigue o governo a poupar quando a economia acelera e ajude o governo a gastar quando a economia afunde. Podemos até dar um exemplo desse ano, se você quiser, Alexandre. Desse ano o governo vai gastar quase R$1 trilhão para segurar a economia. Não fosse a injeção de demanda do auxílio emergencial de 50 bilhões de reais por ano, ou a transferência do seguro-desemprego para pagar parte do salário dos funcionários que não foram demitidos até 1 ou 2 salários, não fosse tudo isso daí, o Brasil teria caído 8%, 9% esse ano. O PIB vai cair só 5%, porque o governo injetou quase 5% do PIB, e ele mandou para o espaço o teto fiscal esse ano, porque foi, obviamente, o orçamento de guerra, e fez um gasto fiscal violento. O governo foi absurdamente keynesiano, ele provocou um déficit de R$1 trilhão e injetou uma despesa aí que, para desespero da equipe econômica, né, que eu costumo brincar que é uma espécie de açougueiro que tem nojo de carne, né, porque eles não querem usar as ferramentas públicas, mas justo na vez deles, eles produziram o maior déficit da história brasileira e bateram o maior nível de endividamento público. E é assim mesmo. Na hora da crise, do desespero, o governo acaba entrando para salvar a economia, né? Agora, a grande pergunta é o 2021, né? Então, a grande pergunta que eu ia fazer agora. Você consegue enxergar a possibilidade da gente, em 2021, cumprir o teto? Eu não consigo. Eu acho muito difícil. O próprio Guedes já sinalizou na sexta passada que algum tipo de flexibilização poderia ser feito, algum tipo de ampliação dessas medidas de estímulo poderiam ser feitas, porque o aumento de despesa que está embutido no auxílio emergencial, por exemplo, é gigantesco. A gente está falando o orçamento da saúde do ano é de 110 bilhões de reais. 2 meses de auxílio emergencial com R$600 já estoura o orçamento da saúde, para você ter ideia. Então, se eles quiserem realmente ser rigorosos com o teto, eles teriam que zerar o auxílio emergencial para já, né, e segurar muitas outras despesas. E ainda assim, mesmo cumprindo o teto de gastos, a gente teria um déficit gigante o ano que vem, né? Porque é importante não confundir o teto de gastos com o resultado fiscal. Porque na medida em que houve uma implosão da arrecadação tributária, não há como chegar ao ano que vem sem ter um déficit de pelo menos 300 bilhões, podendo ir até 400 bilhões de reais, o déficit primário.
Porque isso tem a ver com a implosão da economia, né, Alexandre? Porque muita gente pensa, vou aumentar imposto, resolvo. Não, teto do gasto é uma coisa, a receita é outra. Não, eu até entendo a confusão. A pessoa pensar, no net eu tenho um teto. Não, eu tenho um teto do gasto. Ok? Não posso passar a melhor reforma do planeta em dezembro e não cumprir teto do gasto ano que vem. Exato, o teto do gasto seria diz respeito ao quanto que o governo pode gastar em relação a anos anteriores. E não a receita. A receita tem relação zero com o teto do gastos, né? Exatamente, exatamente. E mesmo que a gente fizesse uma super reforma tributária, etc, 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 a gente está muito longe de zerar o déficit primário. Veja que a gente vinha trabalhando com déficit primário de 120 bi de reais por ano desde 2015 já. E agora, nesse ano de 2020, o déficit pulou para quase 1 trilhão de reais. E eu acho que bate um tri. Esse 800 aí ainda tô, sei lá. Vamos ver esse último trimestre aí, como é que isso se comporta, né? Vem cá, você já começou a falar de Corona Voucher, mas vamos avançar mais um pouquinho. Corona Voucher, sem dúvida, ajudou a economia brasileira. Sem dúvida, vamos ser um dos menores quedas do PIB do mundo, dos principais países, né? Não vamos pegar terceiro mundão total. Vai lá, do G20, a gente deve ser uma das menores quedas, sem dúvida, devido a Corona Voucher, ok? Corona Voucher provavelmente vai virar o ano com pouca força. O quanto você consegue enxergar 2021 sem a presença do Corona Voucher, principalmente esse primeiro TRI de 21? Você acha que pode ser muito problemático? Eu acho que é legal a gente elencar esses fatores que ajudam a explicar um pouco a nossa recuperação, né? E o auxílio emergencial, se você quiser usar o nome do Corona Voucher, né, que é mais New York style, né, mais hemisfério norte, sem dúvida que talvez o mais importante, mas tem alguns efeitos também relevantes. Por exemplo, a queda da Selic é não desprezível, especialmente na parte de mercado imobiliário. Acho que muito do mercado imobiliário que está andando, a gente vive quase já um outro boom imobiliário, se quiser exagerar um pouco, tem a ver com o corte de Selic. Mas até pelo lado dos investimentos, tem muito investidor saindo do mercado e comprando imóveis. Eu vejo uma onda de compra por conta de investidores. E no financiamento também, o crédito imobiliário bateu o recorde, acho que foi o maior de 6 ou 7 anos em agosto. Setembro também muito forte, outubro também dando sinais de que há uma ampliação forte, com as taxas nominais caindo para 6,5%, até mesmo 6% em alguns bancos. Então há uma onda de expansão do mercado imobiliário de construção civil que se deve à queda da Selic. Isso eu acho que se mantém. Inclusive a gente entra com juro real negativo ano que vem. Acho que a desvalorização cambial tem ajudado a indústria. Se você olhar o setor industrial, ele é o setor que mais está se recuperando da crise. O agro nem sentiu, o agro passou incólume. Agora o setor de serviços tem muito mais dificuldade de se recuperar, até pela natureza, né, Alexandre, da interação social. O setor de serviços ainda está parado. Cinema, restaurante, shopping center, loja. Você não vai cortar cabelo 2 vezes, né? Exato. Então. Esse é um exemplo para mim clássico. Você não vai cortar cabelo 2 vezes, você não vai almoçar 2 vezes na semana num restaurante porque não almoçou semana passada. Exatamente, exatamente. E aí os serviços estão patinando, mas eu acho que houve um efeito de substituição de importação, porque o câmbio desvalorizou demais. Então, muitos produtos importados acabaram sendo substituídos e isso deu um certo fôlego. Agora, isto posto, eu acho que o auxílio emergencial desaparecendo no primeiro trimestre, a gente pode realmente ter surpresas desagradáveis, né? Muito dessa recuperação, obviamente da baixa renda, se deveu a gastos que vieram do auxílio. Então, hoje, na minha cabeça, a gente pode crescer o ano que vem 2,5%, 3%, contando... Mas quanto 2,5%, 3%, né? Desculpa te interromper, mas quanto 2,5%, 3% é arrasto estatístico? Tem pelo menos 1/3 disso aí que é arrasto estatístico, né? E a depender também do que vai acontecer com o auxílio emergencial ao longo do primeiro semestre do ano que vem, né? Ok, eu sei que é um assunto meio complexo para nós economistas, mas você acha que tem chance de Bolsonaro perder a presidência da Câmara? Perder um possível Rodrigo Maia? Rodrigo Maia, de algum modo, ele tenta ser amigo do governo. O governo que não quer. Teoricamente, ele não pode ser reeleito, a não ser que mude regra. Tem chance de entrar alguém que peite mais Bolsonaro, que arrume mais confusão com Bolsonaro? Cara, assim, eu não estou por dentro lá dos meandros do como é que o Centrão está se mexendo, né? Minha impressão é que o Bolsonaro tenta negociar com o Centrão
Até para que não aconteça com ele o que aconteceu com a Dilma, né? Porque a Dilma foi derrubada justamente porque o Centrão assumiu o Congresso e tirou ela da presidência, né? Então, eu não saberia te dizer como é que estão essas relações lá no Deep Congress brasileiro, né? Mas eu acho que, assim, dado que o governo consegue ser absolutamente incompetente em tudo que ele faz, né? Não me espantaria também alguma barbeiragem aí em relação ao Congresso, né? Deixa eu tirar uma dúvida de uma tuitada sua. Você tuitou acho que foi em novembro agora, eu não lembro. Não, 8 de novembro. O setor agro é uma perna fundamental de qualquer economia moderna e avançada. A outra é o setor industrial. O Brasil hoje é um saci pererê. Não irá muito longe sem indústria. Por favor, explique um pouco melhor essa tua frase. Isso é para tentar levar ao extremo a ideia de que só o agro poderá sustentar a economia brasileira, né? Essa ideia de que o Brasil pode ser o celeiro do mundo e tudo mais, que é verdade, só que o setor agro, sozinho, ele é incapaz de sustentar uma economia e de levar uma economia ao desenvolvimento e ao aumento sustentado da renda per capita. Todas as potências agro do mundo, Holanda, Estados Unidos, França, Espanha, são potências industriais também. Então, o que o Brasil precisa já é uma potência agro. Aliás, se o agro nos levasse a algum lugar sozinho, a gente já deveria ser um país rico, né? A gente já é talvez a mais poderosa do mundo. A gente é o produtor de soja número 1, né? Se a gente olhar todas as outras lavouras, o Brasil está muito bem, tem uma produtividade gigantesca. O que falta no Brasil é a perna industrial. E é evidente que a gente poderia usar a vocação do agronegócio para desenvolver a agroindústria. Mas não a agroindústria de ficar fazendo lasanha da Sadia, escondidinho de frango, não é alimento processado, né? Estou falando de maquinaria mesmo, de tratores, de químicos ligados ao agronegócio, de um setor de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, as sementes, né? Como brinca um amigo meu, tudo que é bom do agro não é o Brasil que faz, porque as sementes geneticamente modificadas vêm de fora, os químicos sofisticados vêm de fora, o maquinário de ponta vem de fora. Então a gente basicamente importa tecnologia para aplicar no nosso agro, que a gente deveria, e óbvio que eu não estou querendo defender com isso uma autarquia, um desenvolvimento autárquico em que o Brasil faz tudo que ele consome, a União Soviética, não é nada disso, mas ele precisa ter domínios tecnológicos em setores industriais, manufatureiros ligados ao agro, a meu ver. Por isso que só agro eu acho que é um saci pererê. Nunca um país fica rico só com agro. Então ele deveria incentivar muito mais a Embrapa da vida, por exemplo, uma delas. A Embrapa é um belíssimo exemplo disso. A Embrapa é um belíssimo exemplo. Agora o governo tentou fazer a Embrapi. O problema é que as multinacionais não dão espaço, né, Alexandre? E é normal, é que eu brinco, o leão come carne. Toda bela empresa agro, tech, industrial que surge em Piracicaba é comprada por uma multinacional. Eu acompanho lá. Todo mês tem multinacional que compra e leva embora a tecnologia, fecha a empresa e faz o que for para defender a posição dela. Então, é muito difícil se desenvolver, né? É muito difícil se desenvolver. É para poucos, né? Fechou. Uma outra coisa que você também escreveu em novembro. Usar a alta da taxa de juros Selic para segurar a desvalorização cambial foi nosso grande erro nos últimos 30 anos. Deixe o câmbio desvalorizar para onde ele quiser. Use as reservas para temperar o movimento e, se precisar, lá na frente, sobe os juros para combater efeitos secundários deve ser desvalorização. Acabou o espaço no Twitter, 140 lá caracteres. Exatamente. Isso é mais ou menos para onde aponta a literatura de metas de inflação. É uma ilusão achar que um Banco Central consegue segurar a taxa de câmbio provocando um diferencial de juros gigantesco. O caso limite disso foi o Plano Real, né? No Plano Real a gente dobrou a dívida pública em 4 anos, porque o Gustavo Franco teve a infeliz ideia de colocar a Selic, e você viveu isso, né, junto comigo, né, naquela época. Olha aí, temos uma participante especial aí na live. Ele teve essa ideia de... Entra e sai algumas vezes, daqui a pouco entra outra e vai ficando assim. Eu deixo. Como ela chama? Essa é a Júlia. Tudo bom, Julia? Tudo bem? Tá perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem. O nome dele é Paulo Gala. A minha filha também. Eu conheci ele há uns 5 anos e de mercado há uns 10.
Daqui a pouco aparece minha filha aqui também, que ela aí. A outra aqui, ó. Que eu faço gêmeas. Essa é a gêmea da outra. Boa. Eu não opero o lote mini, não. Aqui é logo cheio, mano. Faço logo fazer um filho, outro não. Aqui é logo duas. Contrato grande, tá certo. Mas enfim, voltando ao câmbio. Então, o câmbio sobrevalorizado, ele é uma das grandes vilões do desenvolvimento econômico. Todo país que deixou o câmbio sobrevalorizar, tem várias maneiras de se medir isso, se deu mal, né? E o caminho mais rápido para sobrevalorizar o câmbio é deixar o juro alto demais. Foi o que a gente viu nos 90, quando o Gustavo Franco deixou aquela Selic média ali de 30%, média, hein? 25%, 30%, no pico, né? Você deve se lembrar, a Selic foi a 40%, e provocou uma taxa de câmbio totalmente fora do lugar, em que era mais barato você tomar vinho francês do que brasileiro, importar BMW do que comprar carro feito no Brasil. Enfim, então é muito melhor você deixar o câmbio ir para a posição que ele quer, especialmente se ele quiser se desvalorizar, e aí sobe a Selic para combater o efeito secundário. Então, se o câmbio quiser ir para R$6, paciência, ele vai ter que ir para R$6. O que o governo vai fazer, o que o BC vai fazer é, se isso começar a pressionar a inflação, aí sim ele sobe a Selic para eventualmente desacelerar um pouco a economia e recolocar a inflação na meta. E a reserva, é óbvio que a gente não quer estragos devastadores no mercado, como você sabe melhor do que ninguém. Então, acho que as reservas devem sim ser usadas para reduzir volatilidade, não para definir nível, mas para reduzir a volatilidade dos movimentos da taxa, né? Mais ou menos essa é a minha visão, e era essa brincadeira aí do tweet, né? Tá aí dólar a 6 para o importador, não ficaria muito caro a gente importar muita coisa que a gente ainda necessita? Fica caro, claro, mas esse é país pobre, né? País pobre é assim, né? Não adianta você achar que você tem dinheiro para importar um monte de coisa, né? A questão é que, ao longo do tempo, quando a gente consegue se desenvolver e ter avanço tecnológico, também tem bagunça aqui. Relaxa, maluco, também relaxa. Tem bagunça. Esse negócio de live, home office, sabe como é que é, né? Putz, esquece, relaxa. Eu tô no meio de uma live, não pode ficar na gritaria, obrigado. Bom, enfim, o câmbio desvalorizado, enfim, um país pobre, ele tem uma moeda mais desvalorizada, né? Não tem como fazer mágica, né? E os produtos importados ficam mesmo mais caros. O ideal é que a gente consiga desenvolver tecnologias e capacidades para conseguir exportar mais, e ao exportar mais, a nossa taxa de câmbio se aprecia de maneira sustentável. Pega uma Alemanha, uma Suíça, os nórdicos. Lá o câmbio é muito mais apreciado que no Brasil. Mas por quê? Porque eles têm o domínio tecnológico que os permite fazer isso. Então não adianta a gente deixar juro alto para deixar o produto importado barato aqui, né? Mas aí a outra pergunta, provavelmente para a gente ter domínio tecnológico não vão precisar importar. De algum modo, maquinário, de algum modo, até mão de obra, literalmente importar mão de obra. Importar pessoas, não estou dizendo que as faculdades não formam, mas é tudo questão de rapidez. Eu quero montar um parque industrial, não adianta, às vezes eu tenho que trazer uns gringos durante algum período. O quanto isso ficaria caro com o real desvalorizado? Como resolveria esse problema? Com incentivo fiscal? Diminuiria imposto para poder compensar o dólar mais desvalorizado? Como fazer isso? É que esse raciocínio da máquina barata que você fez, ele é um raciocínio importante, e eu vou até abrir aqui ele no detalhe para as pessoas entenderem. Quando a máquina está barata porque o câmbio está apreciado, o chamado produto transacionável, ou tradable, também está muito barato, né? Então imagina que um produtor industrial brasileiro vende alguma coisa por 100. Se o câmbio aprecia muito, o preço de venda dele cai para 50. A máquina que ele importa também fica barata. Vamos dizer que ele importava uma máquina por 10 e agora ele importa por 5. Só que a máquina barata vem numa situação em que ele está muito prejudicado por conta da queda da máquina barata, se aplica só para o setor de non-tradables, né, que é uma situação em que você importa para vender para o mercado doméstico ou que você importa para fazer maquilas, né? Pensa no conteúdo tecnológico que a gente importa e vende no mercado interno. Isso não resolve muito a nossa vida. O que a gente precisaria fazer é ser capaz de produzir tecnologia aqui dentro. Para a gente ser capaz de produzir tecnologia aqui dentro, precisa ser rentável. Essa produção precisa ser rentável domesticamente. E para ela ser rentável, o preço de venda
dessa tecnologia ou desse produto tem que ser elevado. Tá? Não sei se ficou claro o raciocínio. Ao mesmo tempo em que o câmbio deixa a máquina que você importa barata, ela deixa o produto que você vende ainda mais barato. Então, é uma conta que não fecha, né? Porque toda a produção industrial tem seu preço balizado pela taxa de câmbio. Quando o câmbio vai caindo de 5 para 4, para 3, para 2, o produto industrial, o preço dele derrete. E aí deixa de ser rentável a produção doméstica dessa produção industrial. E aí a máquina fica barata, só que você não tem mais indústria. Então, o empresário industrial vai falar, olha, lamento, realmente essa máquina, essa tecnologia, para eu importar, está super barata, mas eu não produzo mais nada, não vendo mais nada. Então, não vou tentar desenvolver tecnologia aqui nem produzir domesticamente. Isso é o que aconteceu com o Brasil nos anos 90, na era Lula. Aliás, Alexandre, se a gente reparar, faz 20 anos que o câmbio está sobrevalorizado no Brasil. Teve só uma janela ali de 2002 até 2007, quando o câmbio foi de 2 para 4, você deve se lembrar, foi a única janela de desvalorização. Fora isso, durante todo esse período da era Lula, Dilma e FHC, foi um período de câmbio muito valorizado. E não adiantou nada. Aliás, o Brasil só andou para trás. Né? Então, dessa vez, Paulo Guedes está certo. O real desvalorizado... Eu não imaginava que eu iria concordar com o Paulo Guedes, mas no que diz respeito à política macro, aliás, ele sempre foi bastante claro em relação a isso. Precisa a justiça seja feita. Eu sou totalmente contrário à ideia de Chicago dele, de que você tem que tirar completamente o governo da economia, que a iniciativa privada vai florescer, ou que o investimento público tem papel. Agora, justiça seja feita, ele sempre falou que o câmbio precisa estar bem desvalorizado e o juro precisa estar bem baixo. Né? Isso ele falou de antes, inclusive, da campanha. E, por incrível que pareça, aconteceu isso. E, claro, tem a ver com o Covid, tem a ver com a implosão da atividade e tal, mas, de fato, ele está nessa posição aí de câmbio bem competitivo, bem desvalorizado e juro bem baixo. Né? Vamos lá, você agora na visão de um homem de banco, que trabalha no setor bancário. O governo está com uma dificuldade grande de rolagem de dívida. O governo está com aproximadamente 15% ou 14% da sua dívida vencendo entre 1º de janeiro e 1º de abril do ano que vem. Aonde ele, quando fica feliz, ele emite outubro. Caramba, emitir outubro, que coisa maravilhosa. Emitir abril, tá complicado. E a partir dessa semana que vem, historicamente, já começa um período de rolagem. Por quê? Porque cabeça de ano é caracterizado por grande vencimento de dívida. Então, o que o governo já estaria começando a conversar com o mercado? Olha só, eu te vendo o título para daqui a 2, 3 anos e você não me paga em grana. Você me paga nesse título que está agora em janeiro. Então, você me dá o de título e eu te dou para frente. Só que no ambiente de incerteza, o governo pode ter dificuldade de enrolar essa dívida. Esse discurso inteiro para quê? Você escreveu um Twitter que eu não achei esse teu Twitter, que teoricamente nenhum país quebra na própria moeda. Isso. Algo parecido com isso. Então, como associar toda essa história junto com a tua frase, por favor? A maneira simples do governo se financiar é ele colocar a dívida toda no curto prazo em LFT. Ele pode botar em LFT de uma semana, ele pode, no limite, financiar a dívida inteira no overnight. Né? Então, ele nunca tem dificuldade de se financiar, contanto que ele esteja disposto a se financiar no curto prazo ou no curtíssimo prazo. A favor dele, ele tem a dificuldade do mercado que tem 1,5 trilhão de reais queimando na mão, que são as compromissadas. O mercado está desesperado porque não sabe o que fazer com tanto dinheiro em caixa, que foi dinheiro que foi acumulado aí desde 2008, 2007, 2008, com a compra das reservas. Né? Então, isso ajuda muito essa questão da rolagem, porque o mercado tem muito dinheiro queimando na mão e tem uma necessidade frenética de buscar prêmio. Tanto é que a curva de juros coloca uma Selic indo a quase 10% nos próximos anos. Né? Você pegar um janeiro 31, o juro médio de 10 anos está em 8%. O juro médio. Quer dizer que na trajetória isso implicaria uma Selic indo a quase 10%. Então o mercado está ávido por prêmio, ele não está disposto a fazer grande financiamento da iniciativa privada. Né? Tem uma massa aí de 2, 3, 4 trilhões de reais que o mercado quer colocar em título público, ele não vai colocar isso em dívida privada, especialmente numa economia em estado pré-falimentar. Então o governo ele tem uma espécie de demanda cativa de 3 ou 4 trilhões de reais, né, que é a busca de prêmio
do mercado e as compromissadas que estão queimando na mão no caixa. Então é uma briga boa, Alexandre. Acho que é uma briga boa e é a briga que a gente vê todo dia no mercado. É a briga do mercado que precisa de prêmio, que tem liquidez queimando na mão, e é a briga do governo que precisa de muitos recursos, de 500 bi, 1 tri, para se financiar nos próximos meses, né? Agora, a meu ver, quem tem a mão forte nesse jogo é o Banco Central e o Tesouro, não é o mercado. A mão forte é do governo, porque ele é o emissor da liquidez, ele que controla. Eu vejo muito mais o mercado na mão do governo do que o governo na mão do mercado, né? Então é nesse sentido que eu fiz aquele tweet lá de que os governos não quebram e esse tipo de coisa, né? Você acha que se o governo não fizer mais overnight, o que aconteceria com o sistema bancário? Se ele falar, não tomo mais dinheiro a 1,90 por D mais um? Cara, eu acho que a Selic vai a zero, que o sistema financeiro vai ficar maluco tentando se livrar do dinheiro a qualquer custo, né? Porque você tem aquele caixa ali, você precisa buscar algum retorno, né? Você não pode deixar o caixa queimar na sua mão. E o governo ele estaria praticamente abrindo mão da política monetária, né? Porque ele deixaria as taxas zerarem, né? Que eu acho muito arriscado, porque com uma inflação de 3,5%, se você deixa a taxa curta zerar, a gente está falando de um juro real negativo de 3,5%, né? Que é bastante agressivo. Mas, de novo, quem vai fritar nessa história é o mercado, não é o governo. Porque o mercado vai ter o caixa dele rendendo zero com uma inflação correndo a 3,5%, que é uma situação absolutamente desesperadora para quem é um gestor de recursos, né? Como eu sou, como você foi. Você sabe que você não pode morrer com aquele recurso queimando na sua mão, que você está ferrado, né? Então o overnight tem que continuar existindo. Todo dia intervenção do BC dúvida. D mais um. Sem dúvida. Aliás, eu sou a favor, inclusive, dos depósitos remunerados. Não sei por que a gente não fez ainda isso no Brasil. O Brasil está atrasado, porque o mundo inteiro... O que seria depósito remunerado? Não lembro. Todo mundo deposita o dinheiro no Banco Central com remuneração. Em vez de ficar fazendo compromissada, o Banco Central deixa uma janela permanentemente aberta de overnight, diária, e remunera esses depósitos. Então, você não precisa fazer a compromissada em que uma gestora ou um banco deixa o dinheiro no BC, pega o título público e no dia seguinte ele inverte a operação, devolve o título público e pega o recurso, né? O que o Fed hoje faz, não só nos Estados Unidos, mas México, Coreia, a maioria dos países tem feito abre logo uma janela de depósito no Banco Central, todo mundo vai lá e deposita seu caixa no Banco Central e tem a remuneração overnight, né? Que é definida pelo sem lastro. Sem lastro. Você deixa o dinheiro lá no Banco Central e pronto. Essa é a ideia. Também, se você não confiar que o Banco Central vai subir com a sua grana, aí realmente o não, sistema... Sim, porque tradicionalmente tem lastro. Por isso a sem pergunta. lastro. Não, é sem lastro. Inclusive, na proposta de que está no Congresso, que está quase para passar, acho que eventualmente vai passar, você poderia limpar R$1 trilhão de dívida pública, ou 1,5 trilhão, que hoje é o lastro disso, que na verdade é uma dívida que está aí só para fazer face a essas compromissadas, né? Seria um sistema muito mais limpo e mais simples de se operar, né? Entendi. O Fed faz isso já. O Fala, Fed tem quase 10% do PIB americano depositado no Fed em depósito voluntário. É um negócio bizarro, assim. Porra, 10% é um Brasil quase. Não chega a ser um Brasil, mas é grana. É isso aí mesmo, é um PIB brasileiro. Eles estão com 13 de dólar, se você botar 13 de dólar, 10% dá 1,3 de dólar, vezes 5 é um Brasil. O Brasil está com 7 de reais. Eles imprimiram, a base deles está em 7 trilhões de dólares, né? A base antes do Covid estava em 3,5, eles dobraram a base monetária em 3 meses, né? Sim, dobraram. É uma pergunta um pouco mais atual, muito, muito atual. Você provavelmente deve ter recebido ligações ou entrevista ou repórter e fez pergunta parecida com essa. Por que o real valorizou tão forte pós-eleição do Biden? Tem a conversa do Banco Central, do Kanzuki, do diretor, na sexta-feira passada, que o próprio BC soltou uma nota depois esclarecendo, que eventualmente ele fez essa conversa lá numa live no Itaú, dizendo que o mercado estava com muita demanda de hedge, que o Banco Central estaria disposto a ofertar e fornecer, eventualmente vender reservas. Isso desencadeou um rally na própria sexta-feira passada, você deve se lembrar disso, de apreciação. Ainda sem ter certeza da vitória do Biden, claro que já estava mais ou menos encaminhado.
Depois da vitória do Biden, provocou um rally geral no mundo todo, né? Se você olhar o mapa das moedas aí nesses 2, 3 dias dessa semana, você vai ver que é um rally impressionante. O dólar veio para a mínima no mundo inteiro em relação a moedas de países emergentes e desenvolvidos. Então, também o real surfou essa onda. E a coisa da vacina, que veio a notícia da Pfizer, eventos sobrepostos. Eu diria que foi a vacina. O Biden aliviou o risco, né? Lembra que o S&P voltou para 3.600 pontos, criou um rally de risco enorme, a vitória do Biden, e a moeda brasileira é um ativo de risco. E essa coisa do BC na sexta passada, de ter dado uma sinalização meio esquisita de que poderia vender reservas, né? Na minha cabeça são esses 3 fatores que explicam esse movimento, né? Entendi. Uma das últimas nossas perguntas aqui, você acha que a eleição do Biden afeta tanto o Brasil ou o famoso quem é o Brasil na fila do pão? Acho que o Brasil ele é irrelevante, mas também é relevante, né? Ele é relevante do ponto de vista do tamanho do continente, da localização, da população. Quer dizer, não há nenhum país mais importante para os Estados Unidos nas Américas do que o Brasil, sob qualquer ponto de vista logístico, geopolítico, seja lá o que você queira chamar. Então, nunca os Estados Unidos vai deixar o Brasil solto, né? Agora, do ponto de vista econômico, o Brasil é irrelevante, né? Do ponto de vista econômico, no mapa mundial e no mapa econômico americano, a economia brasileira não quer dizer nada. É um país aí perto da Antártida, que produz um pouco de soja, minério de ferro, tem uma indústria obsoleta, um setor de serviços risível e alguma coisinha no mercado financeiro. Então o Brasil é um non-player, né, no mercado mundial, e os Estados Unidos têm clareza disso, né? O mundo hoje está na Ásia, no leste da Ásia, na Europa. Agora, do ponto de vista geopolítico, não. Aí o Brasil ele ocupa, sei lá, um quinto, um sexto da América, né? Então, é evidente que os caras não vão deixar que qualquer coisa aconteça aqui, né? Minha impressão, né? Tá, deixa eu te fazer a última pergunta econômica para depois a pergunta, tanto é que o título é Economia, não sei o quê, e a vida. E depois eu falo da vida. A última pergunta. Imagina o seguinte, que Bolsonaro te ligou. E Bolsonaro falou, ó, você vai substituir Paulo Guedes e eu te dou 100% de carta branca. Total. Algumas medidas que você tomaria? Cara, eu reativaria toda a potência que a gente tem do sistema público, né? Eu reativaria a BNDES. E por incrível que pareça, eles já estão usando a Caixa para fazer muita coisa com empréstimos, as novas modalidades de empréstimo imobiliário. Então, isso eles já estão fazendo, eu não faria. Quer dizer, faria, já está sendo feito. Mas eu usaria toda a ferramenta que a gente tem de Petrobras, de Eletrobras, de BNDES, de política industrial. Eu sou entusiasta disso. Eu acho que os erros do Lula e da Dilma, e foram vários erros, né? Por exemplo, eles usaram o BNDES para financiar o setor agro brasileiro, usaram o BNDES para financiar o setor de carnes. Quer dizer, eu não consigo ver estupidez maior de você usar o BNDES para financiar os setores que são mais fortes no Brasil. O BNDES deveria ser usado para turbinar a Embraer, para turbinar a VEG, para turbinar empresas tecnológicas que sejam capazes de conquistar o mundo e subir a chamada escala tecnológica. Então, eu usaria toda essa artilharia que o Brasil tem, que é sonho, né, de países emergentes, que países emergentes sonham em ter um BNDES com o tamanho do orçamento que ele tem, uma Petrobras, uma Eletrobras. Eu usaria tudo isso para fazer muito investimento público, à la China, muito investimento público, para tentar recolocar a iniciativa privada brasileira para bombar. A iniciativa privada sozinha não vai fazer nada, amedrontar isso. A única chance da iniciativa privada brasileira renascer e ressurgir é com o Estado bombando ela. Então, eu acho que, aliás, o máximo de investimento privado que a gente teve sobre PIB no Brasil nos últimos 30 anos foi em 2012, que foi no momento em que o investimento público estava em 2%, 3% do PIB. O que aconteceu agora é que desde 2015 o investimento público desapareceu e o privado implodiu também. Então, eu não consigo, você já conhece a minha visão, eu não consigo acreditar nessa ideia de que menos Estado é mais mercado. Para mim, mais Estado é mais mercado. O meu modelo é muito chinês. Quanto mais o Estado bomba a iniciativa privada, mais a economia bomba, mais o mercado bomba. Então, para mim, é mais mercado, mais Estado, mais mercado.
Não adianta você acreditar que nem que o Estado vai fazer tudo, que é uma ideia idiota, União Soviética, mas também acreditar que o mercado tudo faz, especialmente num país emergente, também acho que é uma ilusão. A gente já está, no Brasil a gente já está há 5 anos, assim, né? Então acho que uma hora as pessoas vão começar a perceber isso, né, Alexandre? Entendi. Fechou, meu amigo. Fechado. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo nosso bate-papo. Tô vendo aqui teu curso, você vai usar um livro de um tal de F.C. Carvalho. Fernando Cardim. Foi meu orientador na graduação. Lá na mesmo, FRJ cara? em 90 e alguma coisa. Cara genial. Para mim, é um dos economistas... Orientador, infelizmente, veio a falecer, mas foi meu orientador. Quando ele saiu da UF, ele dava aula na Universidade mesmo, Federal cara? Fluminense. Que legal. Aí algum concurso, eu não sei como é que foi, ele foi para a FRJ, que é onde eu estudava. Anos lá. E quando ele chegou na FRJ, ele não orientava ninguém, do nada. Aí eu falei, legal, vou ver qual é. Não conhecia ele, não vou mentir, não conhecia a Cardinha antes dele aparecer. Mas ele estava começando no Brasil, ele não era muito conhecido ainda, porque ele tinha voltado dos Estados Unidos. Isso é 93, 94, entendeu? Isso é 90 e bolinha, tem na faculdade de 90. Cara, isso é uma grande honra no seu currículo aí, ter sido orientado pelo Cardim, porra. Aí eu falei, Cardim, você não me conhece, muito prazer, não sei o quê. Ele, vamos lá, não tenho ninguém, você quer falar sobre o quê? Eu quero falar sobre Plano Collor. Sobre política monetária do Plano Collor. Ele, nunca orientei ninguém sobre isso, vambora? Aí acabou sendo meu orientador. Legal. E ele é gente finíssima, né? Era gente finíssima, né? Cara, gente finíssimo, né? Muito, ajudou demais. Tipo assim, eu não sei sem ele se eu teria terminado a graduação até hoje. Porque era gente fina, mas era rude. Termina aí, acaba logo isso aí, vamos. Eu tenho fila de gente, para eu pegar outra, eu tenho que liberar você, porque em vez de eu terminar o semestre, eu demorei mais. Mas, o cara ajudou pra caramba. Ajudou muito. Cara, ser humano incrível e brilhante economista. E eu perdi contato com ele, tipo assim, uns 10 anos. Aí eu achei ele no Facebook, tem uns 5, 6. Aí a gente se falava direto, trocava texto, não sei o quê. Ele tava morando em Portugal, aí eu soube do falecimento dele. Tem uns 2 anos, eu acho, já. Tá, então, infelizmente. Paulo, agora vamos sobre perguntas da vida. Da vida. Todo mundo que passa aqui responde essas perguntas. Essa aventura que é a vida. Se você, Paulo, pudesse conversar com Paulo Gala aos 18 anos de idade, quais são as principais dicas de vida que você se daria para ter uma trajetória mais tranquila? O meu seria faça networking. Paulo Guedes foi meu chefe, ele não sabe quem eu sou. André Esteves foi meu chefe, ele não tem a menor ideia quem eu sou. Eduardo Plage foi meu chefe, não tem a menor ideia quem eu sou. Eu sentava 2 cadeiras de André de acústica, eles não têm a menor ideia quem eu sou. Eu fui entender network com 30 anos. Então eu só falaria isso, não muda nada. Estuda onde você estudou, termina onde você estudou, faça os cursos que você estudou, mas faça contato. Isso ajuda uma vida. Não contato por interesse, de maldade. Você é amigo de A, porque eu cresço bem ou não. É porque existe uma coisa fundamental na vida. Você tem que saber sobre o tema. E os outros têm que saber que você sabe. As pessoas não me enxergavam. Eu só fui enxergar isso com 30 anos. Cara, essa é uma então essa seria a minha conversa. E a sua? É uma pergunta difícil essa, porque hoje em dia eu acredito que... Eu gosto muito de uma frase que diz que experiência é um acúmulo de erros. Quanto mais você erra na vida, mais experiente você fica, né? E olhando para trás, assim, onde eu cheguei hoje, que tudo que eu fiz e tal, eu vejo que realmente os erros que eu tive foram muito importantes, porque dói, machuca, você perde, é sofrido, mas os erros te trazem muito aprendizado. Então, eu acho que uma primeira ideia que eu passaria aqui é errar não é humano, errar é necessário, né? A vida é um processo de tentativa e erro, e é normal isso, né? Agora, se eu tivesse que dar um conselho para mim mesmo, talvez eu me aconselharia a ser mais paciente, né? Eu fui um cara muito impaciente, assim, desde cedo e tal. Hoje eu melhorei, já sou um cara um pouco mais paciente, mas inclusive muitos dos erros, né, que a gente comete na vida e que eu cometi tiveram a ver com a minha impaciência, né? Porque eu, se tivesse esperado um pouco mais, tivesse sido... E aí eu estou pensando em várias situações, tá? De
de investimentos, de empresa, de emprego, de família, do que você quiser, né? Então, minha sugestão seria essa, né? Quando você é novo, você tende a ser um cara impaciente, então procure ser um pouco mais paciente e ao mesmo tempo não tenha medo de errar que você será, né? E o que você não pode fazer é desistir, né? Se você errar, você tem que seguir, você não pode parar, né? Entendi, fechou. Pensando aqui, uma segunda pergunta filosóficas, né? Não, é por isso que eu falo que é sobre a vida. Eu saio do CNPJ Paulo Gala, economista do Fator, e vou para o CPF Paulo Gala. Se você pudesse me indicar um livro, apenas um livro, pode ser qualquer um, qual seria esse livro e por quê? Cara, eu gosto muito de ler psicologia, filosofia, outras coisas que não economia. Então, já que você desligou meu registro economista e ligou meu registro pessoa, CPF, pode ser até livro de economia. Teve gente falando Bíblia outro dia aqui, problema nenhum, qualquer livro. Eu vou te falar o livro assim que você falou isso, me veio um livro à cabeça que eu adoro, que é o livro de um psicólogo americano que morreu já. O nome dele é James Hillman. Ele é um psicólogo junguiano, que segue a linha do Jung, que eu adoro. Li quase toda a obra do Jung, acho fantástica. E ele tem um livro muito legal, que em inglês é Soul's Code, que foi traduzido para o português como o Código da Vida, o Código da Alma. E é um livro muito legal, eu recomendaria esse livro, pelo menos é o livro que me veio à cabeça quando você falou, porque ele fala da importância da vocação, das pessoas seguirem a sua própria vocação, mas ele é engraçado porque ele não é espírita, não é uma leitura de almas, mas ele tem um lado místico, mas também tem um lado cientista, porque ele foi psicólogo, psicanalista a vida inteira, atendeu no divã e tal. Então ele faz uma análise interessante e ele pega vários caras famosos, toureiro, escritores, e ele mostra como o cara já com 3, 4, 5 anos de idade, grandes artistas, já dava claramente a indicação do que o cara seria na vida. A tese do livro dele é que você já nasce com mais ou menos escrito na sua alma o que você vai ser, e fala da importância da vocação e tal. Então é um livro muito legal. Código da Alma, o Código da Vida em português, foi o que me veio à cabeça aí com a sua pergunta. Tá, uma penúltima pergunta. Se você pudesse passar uma tarde para bater um papo com alguém vivo que você nunca conversou, quem seria essa pessoa? Cortou agora. Pudesse bater um papo? Se você pudesse bater um papo de 1, 2, 3 horas com uma pessoa que está vivo hoje, de qualquer lugar do planeta, que você nunca conversou, que teria vontade de bater um papo, trocar experiência, tirar dúvida, pode ser de qualquer qualquer língua. Imagina que teria um tradutor, vai. Então, uma pessoa que você pudesse falar, cara, essa pessoa aqui, eu acho que ia ter um papo legal que ia me ajudar a esclarecer tanta coisa na vida. Pode ser qualquer um. Cara, eu tô com uma cabeça muito em China, né? A gente fez um curso de China, tenho estudado muito China, escrevi alguns artigos já, e assim, a pessoa que me veio na cabeça foi o Xi Jinping, um cara para bater um papo, né, sobre economia, desenvolvimento econômico, sucesso, fracasso, avanço tecnológico e tal. Estou respondendo de bate-pronto, você me perguntou. Não, relaxa, de bate-pronto mesmo. Xi Jinping na cabeça, para trocar uma ideia, só que não no mandarim, né? Ele teria que falar um pouco de inglês, né? Não, mas aí eu teria um tradutor, vai. Aí não seria o problema. A última pergunta, que é uma pergunta com 4 alternativas. Que essa pergunta ano que vem vai perder a graça, mas esse ano ainda tem. O que Paulo Gala tem mais medo da vida? Um Twitter do Trump, eu digo que ano que vem perde a função. Um Twitter do Bolsonaro, ser atropelado por um patinete ou enfrentar o meu Flamengo? Cara, eu acho que ser atropelado por um patinete. Porque te dá mais receio do que a tuitada dos dois. Porque as outras 3 realmente não vai me afetar em nada. Agora, se eu for atropelado por um patinete, eu posso sofrer lesões graves, né? Um Twitter, um jogo de futebol. Mas um Twitter pode mudar a tua posição na carteira, né? Sei lá, alguma recomendação, totalmente. Mudar toda uma operação. Totalmente. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado de verdade por ter aceito. A gente conversou acho que umas 2, 3 semanas atrás para essa live de hoje.
Aqui embaixo tá os contatos do Paulo, tem um site dele. Fale do teu curso, inscrição eu vi que até sexta-feira agora. Por favor, legal. lá que eu vi o livro. Fale do teu curso. Não, prazerzão conversar com você. Me lembro da gente ter conversado lá nesse encontro lá na GV, que estava o Tony Volpon. Perfeito. O Perfeito também, né? Foi um papo legal. E não, te dá parabéns aí pelo trabalho que você faz, tá? Eu te sigo, acompanho, bem legal as coisas que você faz. É um super prazer bater o papo aqui com você. E a gente fez um curso sobre Keynes, né, que é um cara muito mal compreendido, muito mal entendido no Brasil. Fiquei feliz de saber que você foi orientado pelo Fernando Cardim de Carvalho, talvez um dos maiores conhecedores de Keynes no Brasil. Teve nos Estados Unidos com o Paul Davidson, que é um grande americano também conhecedor do Keynes. E a gente fez recentemente um curso, eu e o Luiz Fernando de Paula, que é um professor lá do Rio, grande conhecedor de Keynes, escreveu também já uns 2 livros sobre sistema financeiro, bancos e tudo mais. E a gente frequenta essas redes sociais, né, Alexandre? E me causa um pouco fico injuriado de ver que as pessoas não entendem nada do Keynes, do pensamento keynesiano, que tem uma visão muito caricata e tal, né? Por exemplo, o Keynes foi um grande investidor, ele morreu milionário, ele era gestor de fundo de pensão, ele era um trader fundamentalista de stock picking, né? Se você pegar o Warren Buffett, pergunta para o Warren Buffett quem são os caras que mais influenciaram ele. Ele vai falar, um dos caras foi o Keynes, a estratégia de investimento do Keynes. Então, os caras acham que o Keynes era um intervencionista, comunista e tal. Então, eu me animei a fazer esse curso online, que é 100% online, você pode assistir as aulas lá. Tem os detalhes no meu blog que eu te mandei, junto com o Luiz Fernando, para falar um pouco da pessoa, né, do Keynes, do que ele fez, de quem ele era, e falar um pouco do pensamento dele, que eu acho que nos ajuda muito a entender o funcionamento da economia, não só a economia brasileira, como a economia mundial também. Eu sempre dei aula de Keynes lá na GV, minha vida inteira, achei que seria legal fazer um pacote online, assim, para as pessoas que têm interesse conhecerem um pouco mais das ideias keynesianas, né, que são bem legais. Te agradeço aí o espaço e a oportunidade de poder Eu que agradeço. falar disso também. E Paulo, Keynes tem uma das frases mais certas de mercado financeiro. Algo parecido, eu não tenho a pé da letra, pode me corrigir à vontade. Eu não tenho que pensar sobre uma ação, eu tenho que pensar que o mercado pensa. Algo parecido com isso. Não adianta eu ser apaixonado por uma ação se o mercado não está, entendeu? Tem primeiro o concurso de beleza, que é a metáfora famosa dele, fala, você não tem que escolher a melhor ação, você tem que escolher a ação que todo mundo vai achar que é a melhor ação. Né? Seja, essa frase aí. O concurso de beleza, você tem que escolher, a ideia, né, que lá na Inglaterra você tinha que escolher, ganhava quem escolhesse a mulher que todo mundo escolhia. Né? Agora tem uma mais legal dele, só para concluir, Alexandre, que eu acho muito legal, que é o seguinte. Vamos lá. Você, em geral, você, mesmo estando numa posição certa de mercado, muitas vezes você não tem a força suficiente para carregar essa posição até o final, né? Você acaba sucumbindo ao mercado porque você não tem a liquidez e o poder financeiro suficiente para bancar a sua área. Então ele tem uma frase célebre disso, que eu não me lembro exatamente qual é, mas é que ele fala, olha, toma cuidado, porque o mercado ele pode ficar mais errado, ele pode ficar errado durante mais tempo que você aguenta ficar líquido ou ficar solvente, né? Mesmo que você esteja certo. Né? Enfim, tem várias frases, é um cara legal para você estudar, também da ótica de investimentos financeiros e tal. Né? Se a pergunta fosse, se você pudesse ir numa mãe de santo e conversar com alguém, seria Keynes? Com certeza. Se ela recebesse alguém, seria Keynes? Sem dúvida. Ele é um dos grandes caras. É que você falou vivo, né? Por isso que eu falei, se fosse morto na mãe de santo, seria sem dúvida, sem dúvida. Ele é um cara interessantíssimo. É um dos caras mais interessantes do século XX. Né? Vale a pena estudar um pouco a vida dele e tal. Né? Bem legal. Eu vou assumir uma coisa. Eu estudei Keynes e eu preferi ler um livro que eu acho que eu tenho até hoje. A capa era verde e preta. Porque eu tinha uma dificuldade, às vezes, de entender Keynes raiz. Mas é que o livro dele é muito ruim de ler, a Teoria Geral. Teoria Geral, que é o principal livro dele. Putz, eu tinha dificuldade, eu lia uma tradução do livro, era o cara que interpretava o livro, que foi muito mais fácil entender. Exato. O próprio Cardim, né? O Fernando Cardim tem um livro dele que é o Mr. Keynes and the Post-Keynesian, que é maravilhoso, que ele faz uma leitura. Agora, acho que não sei se foi traduzido para o português, acho que até hoje não foi traduzido para o português, só tem inglês. Mas que é muito melhor e mais fácil de entender do que o próprio Keynes, né? A Teoria Geral, ela é meio difícil de ler, né? Que é o principal livro do Keynes. Não é fácil. Não é fácil. Ele escreveu para tentar convencer os economistas e tal.
Beleza. Meu amigo, fazendo 1 hora, daqui a 25 segundos faz 1 hora que estamos de papo. Obrigado, ótimo. Paulo. Não esqueça de se inscrever no curso do Paulo. Aqui embaixo está o site que leva até lá. Para quem vê a temporal, foi até 13 de novembro. Mas com certeza ele abre outras turmas. Quem tiver vindo vídeo em outra data, só coloque lá seu e-mail que você recebe. Falou, povo. Fechado, obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau. Tchau.